Boa noite a todos, mais uma vez reunidos, em nome de Deus e de Jesus, damos início à nossa palestra dessa segunda-feira, sempre com muita gratidão a Deus pela oportunidade, momento de estudo, de reflexão, que possa ser útil a cada um de nós. Reflitamos sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. O Evangelho aí está, é o melhor roteiro que podemos seguir. Nos momentos de angústia, de tristeza, de aflição. Elevemos o pensamento em prece a este educador das almas, Salvador. Ele veio no mundo para nos salvar, salvar a humanidade terrestre, tocar o coração através da luz do Evangelho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade e não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Iniciando sempre com o Evangelho segundo o Espiritismo. Como eu falei a semana passada, esse mês de dezembro nós vamos estudar e falar um pouco, sobre a vida, a vinda de Jesus aqui na Terra, os seus ensinamentos, sua missão. Esse mês de dezembro, onde tantos se lembram mais intensamente do Mestre. A espiritualidade amiga nos relata que esse mês de dezembro, a questão fluídica do planeta Terra se transforma pelo fato de mais pessoas lembrarem de Jesus e de praticarem a caridade. Importante e tão necessário seria se isso se permanecesse, durante todo o ano. Mas a espiritualidade amiga utiliza esse momento para envolver a todos, principalmente os que sofrem, com mais intensidade, para resgatar espíritos que estão em condições dolorosas de muito tempo. Então é importante nós estarmos lembrando de Jesus, pois esse é o verdadeiro significado do Natal, aqui na Terra, é lembrarmos da vida e missão deste que veio ao mundo para nos salvar. Ele é o nosso Mestre, o único título que ele aceitou em vida. Eu sou o vosso Mestre. No Evangelho, nós temos o capítulo 6, o Cristo Consolador, onde encontramos várias colocações importantíssimas para que nós lembremos de buscar ajuda neste que é o nosso Mestre, que está ao nosso lado o tempo todo. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Lembram-se que ele nos disse isto? Vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não procureis a lures, a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração.
Então ele nos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e vos dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós, porque me chamastes. E depois ele complementa com o item 2 no mesmo capítulo, falando do Consolador prometido. Se me amais, guardei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Então aqui Jesus, ele promete outro Consolador, que é o Espírito da verdade. E esse Consolador é o Espiritismo, a doutrina espírita. Este é o Consolador prometido por Jesus. É o cristianismo redivivo. O planeta Terra, ele vive um momento de muitas transformações. Estamos vivenciando ocorrências dolorosas de resgate. Esse momento mesmo, desta pandemia, é uma dessas situações. Então, nos deparamos, com situações ali complicadas, difíceis até de entender para quem não tem a luz do Evangelho. E se perguntam, muitas vezes até com lágrimas nos olhos, o que está acontecendo? Por que Deus permite que essas situações aconteçam? Daí a grande importância de conhecermos o Evangelho, de conhecermos a doutrina espírita que nos fala das vidas sucessivas, da reencarnação, da lei de causa e efeito, o porquê da dor, o porquê dessas situações de catástrofes, doenças, essa turbulência toda que acontece no mundo de provas e expiações, que faz parte da transformação do planeta, da transformação da humanidade. E nesse momento é muito importante nós nos questionarmos, que é o que está acontecendo com muitas pessoas que estavam distraídas e não estavam se preocupando em desenvolver a sua fé, se afastaram de Deus, que neste momento estão pensando sobre isso, retomando a sua fé. Então fica a pergunta, nesse momento, como está a nossa ligação com Jesus? Como está a prática do amor ao próximo em nossas vidas? É um momento de refletirmos. E mais intensamente nesse mês, onde todos falam sobre a sua vida, os seus ensinamentos, a sua missão, e juntando com a situação que estamos passando, com tantas pessoas sem fé, estão aflitas, desistindo da vida. Quantos não desistiram da vida porque não estão encontrando um motivo, uma razão para continuar? Isso é falta de Deus em seus corações. Então é um momento que nós temos de nos aproximar de Deus, aproximarmos do Mestre Jesus. Com certeza, a grande maioria de nós que estamos frequentando a casa de Fabiano, conhecendo, estudando, alguns recentemente, outros de muito tempo, os ensinamentos do Evangelho, já vivenciamos muitas situações onde nos emocionamos, sentimos a presença de Jesus em nossas vidas. Jesus já nasceu em nossos corações.
não tem mais como esquecermos. Jamais se apagará dos nossos corações. Podemos, às vezes, devido ao nosso orgulho, vaidade, egoísmo, não perceber mais intensamente essa ligação, mas ela existe. E no momento que realmente buscarmos a Jesus, lá estará Ele, de braços abertos, aguardando o nosso chamado, nos carregando no colo, se for preciso. Por isso, queridos amigos, a alegria, o entusiasmo deve estar sempre presente nos corações daqueles que conhecem e amam o Mestre, diminuindo as aflições do mundo. Nesse momento, é tão importante estarmos numa sintonia de amor, em prece por todos que necessitam. Vamos distribuir nossa cota de amor a todos quantos convivem conosco, a todos que nos buscarem pedindo ajuda. Em todos os registros dos evangelhos, de Lucas, de Mateus, de João, de Marcos, temos a convocação do Mestre para a prática do amor incondicional. Esse é o caminho. Fora da caridade não há salvação, a fim de obtermos a paz de espírito e a tranquilidade de consciência. No livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutt, logo no início, nós encontramos Epístola a Jesus, que é muito bela, muito verdadeira. E nos emociona quando a gente lê. Porque é uma verdade. Veja, tudo tem passado nesses 2000 anos, na terra quanto no céu. Mas a tua palavra, Jesus, brilha como um sol sem ocaso, guiando as ovelhas tresmalhadas, os cordeiros perdidos do rebanho de Israel à porta do aprisco, para restituí-los ao bom pastor. Tudo tem passado como os ventos, as águas e as nuvens que se desvanecem, mas a tua palavra permanece. Os teus ensinos tomam vulto e os teus feitos se rememoram, mesmo após séculos e séculos da tua estadia neste mundo. E não é verdade, meus queridos amigos? Jesus é a referência amiga, acolhedora para todas as nossas almas que caem muitas vezes e querem se reerguer, para todos os que sofrem as consequências das suas quedas e precisam de conforto e estímulo, para todos os que trabalham em sacrifícios e lutas pelo bem e desejam servir a Deus com fidelidade. E quem se alinhar com seus propósitos, quem se unir ao seu coração, quem se entregar ao seu amor, estará praticando a verdadeira religião e usufruindo a felicidade. Tem um texto de Hilário Silva, no livro A Vida Escreve, psicografia de Chico Xavier, onde ele descreve a visão de Eurípides Barçanufo. Acredito que alguns de vocês já conhecem, mas sempre é bom lembrar, porque é um alerta para todos nós. Ele relata que em uma determinada noite, Eurípides Barçanufo sentiu-se em desdobramento
Situação esta que acontecia muito com ele, né? Foi levado até uma campina verdejante e reconheceu-se na presença de Jesus. Imediatamente, ele baixou a cabeça, humildemente, e ficou em silêncio, né? Totalmente ali sem jeito, ofuscado pela grandeza do momento, e começou a chorar. Tomou coragem e perguntou: Senhor, por que choras? Choras pelos descrentes do mundo? E Jesus, olhando para ele, respondeu: Não, meu filho, eu não sofro pelos descrentes, aos quais devemos amor. Eu choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não praticam. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. É muito sério esse compromisso, não é? Que responsabilidade é nossa. É nosso dever domar todas as nossas paixões, ter a boa vontade, praticar o amor, a caridade, compreendendo, perdoando, quantas vezes forem necessárias. Sermos humildes e mansos de coração. Completando palavras também de Eurípides Barçanufo, de uma mensagem, o bom servidor, não é o momento de apontar para dificuldades de ninguém, mas sim o exato instante em que devemos voltar nossa atenção para as nossas fraquezas, nossas imperfeições, nossas dificuldades e verificar o que podemos, com boa vontade e perseverança, alterar. Jesus, o nosso divino mestre, já havia nos alertado: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E onde está esse amor? Em que ação, em que atitude, em que conduta eu estou investindo amor? Onde o amor precisa ser mais trabalhado para que a tarefa continue com o propósito de servir a Deus, servindo ao nosso semelhante? Não é fácil. É uma cruz que às vezes imaginamos pesada demais para os nossos ombros. Contudo, nada será tão pesado para a consciência do que quando estivermos diante da espiritualidade amiga e constatarmos que poderíamos ter feito mais e deixamos de fazer, deixamos de realizar. Como será que nos apresentaremos do outro lado? As nossas mãos estarão carregadas de ação ou estarão vazias? Pois cruzamos os braços e deixamos que a inércia dominasse o sentimento, dominasse o coração, e não realizamos o que prometemos. E mais uma vez, estaremos em defasagem com um compromisso maior? Pensemos nisso, meus queridos amigos, porque o tempo passa muito rápido. Deus, nosso Pai, é soberanamente justo e bom, compreende as nossas dificuldades, Ele aguarda o tempo que for necessário. Somos nós que temos pressas. Mas não alcançaremos o reino de Deus em nós se não apressarmos o passo para sermos realmente o bom servidor de todas as horas. Não duvideis de que ninguém chega ao Pai senão por Cristo, porque a sua vinda ao mundo representa o maior marco histórico de evolução e de luz. E é pela imitação de seu exemplo de renúncia e de amor que poderemos chegar
ao regaço do Pai amoroso. Que essas palavras, essas reflexões do Evangelho de Eurípides Barçanufo, que foi um seguidor fiel dos ensinamentos de Jesus, fiquem gravadas em nossos corações e que todos nós possamos sentir a presença de Jesus em nossas vidas. Fica sempre o convite pela renovação. Uma boa noite a todos. Boas tardes. Dando continuidade à nossa reunião de hoje, vamos tecer alguns comentários sobre a reencarnação. É claro que, como na nossa condição de encarnados, o que mais nos chama a atenção é justamente o desencarne. Como é que vai ser, o que vamos sentir, para onde vamos, como é que é esse contexto, E acabamos deixando de lado a reencarnação, Então, do Livro dos Espíritos, vamos ler apenas 2 perguntas, só para que a gente reflita sobre as consequências da reencarnação. Então, na pergunta 216, é a seguinte: em suas novas existências, o homem conserva traços do caráter moral de suas existências anteriores? Resposta: sim, isso pode acontecer, mas ao melhorar-se, ele se modifica. Sua posição social pode igualmente não ser a mesma. Se de senhor ele se torna escravo, suas inclinações serão diferentes e haveria dificuldade em reconhecê-lo. O espírito, sendo o mesmo nas diversas encarnações, suas manifestações podem ter, vez por outra, certas semelhanças, modificadas, entretanto, pelos hábitos de sua nova posição, até que algum aperfeiçoamento notável mude completamente o seu caráter, pois de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e humano, desde que se haja arrependido. Então, é quase que inútil tentarmos identificar por um comportamento, por características da personalidade, algum reencarnante conhecido, Porque as circunstâncias todas, via de regra, mudam e a personalidade, a forma com que ele se apresenta à sociedade, obviamente, também tem alteração. 217. Em suas diferentes encarnações, o homem conserva os traços do caráter físico de suas existências anteriores? E aí a resposta é mais contundente. O corpo é destruído e o novo não tem nenhuma relação com o antigo. No entanto, o espírito se reflete no corpo. Embora apenas matéria, é modelado pelas qualidades do espírito que lhe imprimem um certo caráter, principalmente na fisionomia. Essa é a razão porque, em geral, se diz que os olhos são o espelho da alma, isto é, o semblante reflete mais particularmente a alma. Existem pessoas esteticamente feias que, no entanto, têm alguma coisa que agrada quando refletem um espírito bom, sensato, humano, enquanto que há belas fisionomias que nada despertam, ou mesmo provocam repulsa. Poder-se-ia acreditar que somente corpos perfeitos revestem espíritos adiantados. Entretanto, não se encontram todos os dias homens de bem sob uma aparência disforme? Sem possuir uma semelhança pronunciada, a similitude dos gostos e das tendências pode dar, portanto, o que chamamos um ar familiar ao corpo que reveste a alma em uma nova encarnação, não tendo necessariamente relação com o anterior, pois pode provir de origem diferente. Seria absurdo supor-se uma sucessão de existências ligadas por uma semelhança apenas circunstancial. Não obstante, as qualidades do espírito modificam, frequentemente, os órgãos que servem às suas manifestações, imprimindo na fisionomia e mesmo no conjunto das maneiras
um cunho característico. É assim que, sob o envoltório mais humilde, pode-se encontrar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto que, sob o hábito do grande senhor, vêem-se por vezes baixeza e ignomia. Certas pessoas, provenientes da mais ínfima posição, adquirem, sem esforço, os hábitos e as maneiras da alta sociedade, parecendo reencontrar-se o seu elemento, enquanto outras, malgrado seu nascimento e sua educação, estão sempre deslocadas. Como explicar esse fato de forma, senão com um reflexo do que foi o espírito? Aqui, veja, o que ele chama de fisionomia é expressão, né? Então, em termos de modernos, contemporâneos, nós podemos dizer o seguinte, né? Assim como um computador tem um hardware, que são os equipamentos, as peças, o teclado, né? Tem o software, que é o que faz ele funcionar. Da mesma forma, nós podemos imaginar o corpo assim, né? O nosso corpo físico, plástico, é o hardware. E o software é o espírito, é aquele que dá o funcionamento, a expressão. Então, o espírito, né? O software, ele não modifica o hardware, porém, ele dá mais funcionalidade, mais até uma simpatia de relacionamento, mas ele não muda, né? Não é o corpo não tem correlação com a evolução do espírito no sentido de aparência. Aliás, Lombroso já tentou, ficou famoso justamente porque era uma pesquisa que não deu certo, né? Que era associar os traços físicos dos criminosos como sendo determinante do seu comportamento. Em outras palavras, se olhar para a cara de alguém e falar, ele tem cara de criminoso. Isso é um absurdo, porque os traços físicos não denotam o tipo de espírito que lá está habitando. E vamos aproveitar para falar também agora dos missionários da luz, no capítulo 13, né? Obra de André Luiz, psicografada pelo Chico, em que ele fala da reencarnação propriamente dita. Mas aqui nós estamos falando do ato da reencarnação. Esse capítulo 13, ele é bem extenso, né? E ele é rico em conceitos e definições. Mas aqui o que nós vamos destacar agora é o ato da reencarnação, o momento da reencarnação, tal qual o momento do desencarne em outras circunstâncias já estudadas, né? Então, começando o capítulo, eu vou destacar apenas alguns trechos e vou colocar como referência para aqueles que queiram ter ciência de todo esse capítulo. É longo, demorado, mas vale a pena a gente estudar. Vamos usar alguns outros trechos em outras oportunidades sobre outros temas. Reencarnação. André Luiz fala: sentindo-me ditoso e emocionado quando Alexandre me convidou a visitar, em companhia dele, o ambiente doméstico de Adelino e Raquel, onde se verificaria a reencarnação de Segismundo. Profundo contentamento extravasava-me do espírito, porquanto era a primeira vez que eu iria tomar conhecimento direto com o fenômeno reencarnacionista. Desde os primeiros tempos de estudo no campo da medicina, fascinavam-me as leis biogenéticas. Entretanto, nunca me fora dado intensificar observações e especializar experiências. Na colônia espiritual a que me conduziram, a providência de Deus e a generosa intercessão dos amigos, muitas vezes recebera lições referentemente ao assunto. Todavia, até então, nunca vira de mais perto o processo de imersão da entidade desencarnada no campo da matéria densa. Pois bem, então, Segismundo era um conhecido já do nosso lar, que se envolveu numa trama amorosa, estou resumindo toda a história, né? Uma trama amorosa, e que agora reencarnaria, né? Tendo como pais justamente estas personagens que participaram desse trágico desfecho na última vida, de forma que ele tirou a vida de quem agora se tornaria seu pai, né? Tudo por conta da disputa com a quem agora seria a sua mãe, será ou é a sua mãe, né? Vou pular bastante coisas aqui e só vou destacar uma coisa.
que o próprio Alexandre coloca. Não é necessária a nossa presença no ato da união celular. Então, os espíritos não estão necessariamente no momento do ato da união celular, consequentemente da relação sexual, né, presente naquele instante. E sim, eles se apresentam depois de algum tempo, depois de algumas horas. Semelhantes momentos do tálamo conjugal são sublimes e invioláveis, nos lares em bases retas. Você sabe que a fecundação do óvulo materno somente se verifica algumas horas depois da união genesíaca. Pois bem, então há todo um processo muito extenso de convencimento, tanto do futuro pai quanto do próprio Segismundo, numa tentativa de fazer uma aproximação entre ambos, para que eles possam dar chance a esse evento, né? E aí surgem os espíritos construtores, né? Juntamente com o Alexandre, que é o mentor, e o André Luiz, e aí começa efetivamente a junção do espírito ao novo corpo. Os espíritos construtores começaram um trabalho de magnetização do corpo perispirítico, no qual eram amplamente secundados pelo esforço do abnegado orientador, que se mantinha dedicado e firme em todos os campos de serviço. Sem que me possa fazer compreendido de pronto pelo leitor comum, devo dizer que alguma coisa da forma do Segismundo estava sendo eliminada. Quase que imperceptivelmente, à medida que se intensificavam as operações magnéticas, tornava-se ele pálido, mais pálido. Seu olhar parecia penetrar outros domínios. Tornava-se vago, menos lúcido. A certa altura, Alexandre falou-me com autoridade. Segismundo, ajude-nos. Mantenha clareza de propósitos e pensamento firme. Tive a impressão de que o reencarnante se esforçava por obedecer. Então vai ficar claro aqui que para a reencarnação também o espírito participa de uma forma ativa, não é uma passividade plena, né? Agora, continuou o instrutor, sintonize conosco relativamente à forma pré-infantil. Mentalize sua volta ao refúgio maternal da carne terrestre. Lembre-se da organização fetal. Faça-se pequenino. Imagine sua necessidade de tornar a ser criança para aprender a ser homem. Compreendi que o interessado precisava oferecer o maior coeficiente de cooperação individual para o êxito amplo. Surpreendido, reconheci que ao influxo magnético de Alexandre e dos construtores espirituais, a forma perispiritual de Segismundo tornava-se reduzida. Então ele vai ficando mais plástico, mais flexível e mais reduzido. A operação não foi curta nem simples. Identificava o esforço geral para que se efetuasse a redução necessária. Segismundo parecia cada vez menos consciente. Não nos fixava com a mesma lucidez, e suas respostas às nossas perguntas afetuosas não se revelavam completas. Por fim, com grande assombro meu, verifiquei que a forma de nosso amigo assemelhava-se à de uma criança. O fenômeno espantava-me e não pude conter as interrogações que me represavam no íntimo. Observando que Alexandre e os construtores se dispunham a alguns minutos de intervalo, antes da penetração na câmara conjugal, acerquei-me do prestimoso orientador que me percebeu num relance a curiosidade. E aí, André Luiz estabelece um diálogo com Alexandre para que ele explique por que desta redução, como é que esta redução acontece. Eu vou adiantar um pouquinho. Comentário de Alexandre. Os processos de reencarnação, tanto quanto os da morte física, diferem ao infinito, não existindo, segundo cremos, dois absolutamente iguais. As facilidades e obstáculos estão subordinados a fatores numerosos, muitas vezes relativos ao estado consciencial dos próprios interessados, no regresso à crosta
ou na libertação dos veículos carnais. Em seguida, Alexandre convidou os construtores a examinarem os mapas cromossômicos em companhia dele, junto de Herculano. Acompanhei o trabalho com interesse, embora absolutamente desprovido de competência para ajuizar com precisão relativamente aos caprichosos desenhos sob nosso olhar. Então, nesse caso, na reencarnação, existia toda uma planta do que seria o corpo de Segismundo. E esses construtores, eles intervêm na constituição, na composição das células para que aquele projeto seja efetivado, né? Muito bem, aí entra a intervenção de Raquel, que é a mãe, né? E após um diálogo estabelecido entre Alexandre e a Raquel, a mãe, né, a futura mãe, termina, eu vou destacar a seguinte frase, o seguinte texto por ela: boníssimo amigo, se é possível, desejaria receber meu novo filho de joelhos. Alexandre aqueceu sorrindo e, mantendo-se entre ela genuflexa e Adelino, que era o pai, que se conservava como nós outros de pé, extremamente comovidos, começamos a orar, estendendo as mãos generosas para o alto. E é nesse momento que é feita uma longa prece e que vale a pena a gente estudar posteriormente, que preterei no momento pelo tempo, né? Foi então, ó divino mistério da criação infinita de Deus, que havia apertar a forma infantil de Segismundo de encontro ao coração, mas tão fortemente, tão amorosamente, que me pareceu uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. Segismundo ligara-se a ela como a flor se une à haste. Então compreendi que desde aquele momento era a alma de sua alma, aquele que seria carne de sua carne. Muito bem, então, como eu comentei, né, vale a pena a leitura, porque o que nós estamos fazendo é apenas alguns comentários, né? Mas o que se destaca é o seguinte: então, vai reencarnar, o espírito ele é trabalhado e se trabalha para reduzir a própria forma, né? Ele reduz, inclusive, suas dimensões para ser jungido àquela célula primeira que dará partida para o desenvolvimento de um corpo já projetado, programado, em função das necessidades reencarnatórias. Então, o reencarne é algo muito importante, obviamente, né? E ele... E nesse momento há uma intervenção divina, de Deus diretamente, porque os próprios espíritos construtores, eles só manipulam essas ferramentas por vontade de Deus. Tá? Então, com isso, nós concluímos duas coisas. Há dois momentos, é claro que temos que estar em comunhão com Deus o tempo todo, obviamente, mas há dois momentos cruciais, né, dos quais todos nós vamos passar, que é o momento do desencarne e o momento do reencarne. São duas passagens, né? De nada adianta, vamos falar do desencarne, de nada adianta eu ter um rol, né, centenas, milhares de amigos na espiritualidade me aguardando lá, né, se eu não estabelecer conscientemente uma ligação direta com Deus, porque esta passagem implica numa religação personalíssima, né? É direto com o Pai, Eu tenho que ter uma conversa direta com Ele, né? E na medida do possível também nós temos que intensificar isso no reencarne. Ao longo da vida, as pessoas e a nossa volta passam muitas vezes a ter mais influências do que Deus. Então, diríamos assim, nos dispersamos nossa atenção entre o que é colateral, o que é relacional, o que é tangível, o que me toca. E com isso, é claro, né, nós desenvolvemos inteligência, moral, etc.,
Mas isso tudo é em relação às coisas e às pessoas. Mas, né, algo que temos que estabelecer como hábito é essa ligação contínua e principalmente intensa nesses dois momentos de mudança de quadro existencial. Que possamos aproveitar desse pequeno comentário para que a gente se volte à própria bibliografia original e estabeleça uma leitura um pouco mais aprofundada para que despertem outros conhecimentos de dentro de nós. Aproveitando essa oportunidade, vamos elevar os pensamentos a Deus e fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todos sempre.